Salve quebrada! Como que vocês estão? Bárbara Terra aqui na Vez e na Voz mais uma vez, do segundo episódio do nosso Visão Periférica. Para quem ainda não me conhece, sou articuladora e produtora de cultura periférica e cultura preta também. A Rede Nós por Nós vem encabeçando aqui o Visão Periférica e também a Sankofa Hub, que aqui é a nossa sede, que fica localizada no Grajaú, maior distrito da cidade de São Paulo. E o Visão Periférica tem a proposta de trazer potências para a gente dialogar e pensar um pouco como fortalecer a economia periférica, a circulação de renda de nós para nós. Estamos aqui com a Regiane e o Ricardo da Punchos House Hamburgueria, a maior hamburgueria aqui da nossa quebrada. É um prazer imenso receber vocês, satisfação, sou muito fã e tenho certeza também que as pessoas que estão acompanhando também já são fã e quem não conhece agora vai também ser fã de vocs. Siga a gente, por favor. Por favor, já Punchos House. Olha, gente, essa daí é uma marqueteira de milhões. Já começamos bem. Sim. Acho que começar, né, saber um pouco da trajetória, né, fazer esse mergulho ao passado, pra gente já pensar também no futuro, mas como que vocês começaram, né, da onde que veio a Punchos, qual foi o start, o combustível, né, pra vocês serem a potência que vocês são hoje? Nossa, a Punchos, como a maioria, acho que não posso dizer pela maioria, mas pela parte que eu conheço, né, a gente começa, de empreendedores periféricos, né, a gente começa a empreender quando a água bate na bunda, né? Então você empreende normalmente mais por necessidade. O Ricardo sempre cozinhou muito bem e aí o nosso caso sempre foi o ponto de encontro dos amigos. E aí por ser esse ponto de encontro, fazendo comidas diferentes e tudo mais, ele fazia muita receita, testava muita coisa nova. E aí até que um dia ele chegou no hambúrguer e aí os nossos amigos se apaixonaram e nunca mais ele conseguiu fazer outras coisas. Toda vez que o pessoal ia lá, não, você vai fazer hambúrguer, vai fazer hambúrguer. Aí beleza, comecei a prestar atenção, porque eu sempre fui muito observadora, né? Uhum. Comecei a prestar atenção nisso, todo mundo adora o hambúrguer do Ricardo. Aí beleza. Aí passou um tempo, eu tinha uma empresa na época e minha empresa não estava indo muito bem. Aí eu falei, poxa, acho que o hambúrguer seria uma boa renda extra pra gente, né? O Ricardo resolveu aderir, o Ricardo trabalhava na USP na época, resolveu aderir uma greve, ou seja, eu já estava uns 6 meses sem salário e ele aderiu uma greve e ficou sem salário também. Falei, e agora? Como é que a gente vai viver? E agora é José. E agora é José. E aí a gente falei, vamos estruturar pra gente montar realmente esse negócio que vai ser um negócio de renda extra. A gente não imaginava que a Punchos ia ser do tamanho que ela é, a gente não imaginava que a gente ia ter outras unidades. E aí a gente começa testando as receitas e pensando se ia dar certo também na região, porque a gente pensou muito em ser um hambúrguer artesanal. Então, um hambúrguer artesanal com todas as suas características é um hambúrguer caro. Sim. Né? Então, na época que a gente pensou, estruturou, falou, beleza, vamos fazer, então vamos fazer direito, vamos pensar no molho que seja a nossa cara, vamos pensar em coisas que a gente gostaria de comer, né? Porque o pessoal fala, de onde vem sua inspiração? Normalmente pela vontade de comer. Então a gente olha assim e fala, queria comer isso, vamos fazer. Ficou muito bom, nossos clientes eles têm que comer isso. Nossos clientes, nossos amigos. E assim, a gente pensa na Punchos como realmente o local de encontro dos amigos. Então tudo que a gente vê que a gente gostou, e eu acho que nisso a Punchos deu muito certo, é que sempre a gente fez muito o que a gente gostava. Então o perfil do meu público é muito parecido com o meu perfil. Então, eu tracei ali a minha persona, seria ali muito parecido comigo. Então, ficou fácil de identificar os gostos do meu cliente. Uhum. E aí a gente fazia coisa diferente. Aí foi aperfeiçoando. E foi aperfeiçoando. É uma lógica que parece simples, né? Mas assim, fiz isso aqui. Nossa, queria fazer com meus amigos. É uma lógica que parece... A gente fala para todo mundo que pensa em ter um negócio. Faça algo que você gostaria que fizessem, ou que você gostaria. E a gente seguiu por uma lógica de montar um negócio que tinha a ver com o que a gente queria, mas não tinha na região.
Né? Então, nesse atravessava a período ponte, ali, né? final de 2015, 2016, que foi quando a gente montou, não tinha ninguém fazendo hambúrguer nesse formato que a gente fazia aqui na região. Se tinha alguém, me desculpa, não conheço. Já deixem aqui, já, Pode né? comentar, tá legal, acho que vai ter uma informação interessante. Sim. Mas a lógica era sair daqui e ir pro centro, para Pinheiros, enfim, para algum bairro mais central, para comer esse tipo de hambúrguer. E a gente quis fazer isso para... Então, se nós somos um público que sai daqui Pra consumir, para né? consumir lá fora, e tem que ir pro centro para comer, tem mais gente, não somos só nós dois. Sim. Somos nós dois, temos uns amigos, eles também gostam. Outras Sim. pessoas também E com a rede existem. social também a gente começou a observar isso, né? Que a gente via essa movimentação da galera nas redes sociais mostrando que estavam indo comer em outros lugares e o que estava comendo. E aí, pelo que você vê, normalmente pelo prato, você tem uma noção do ticket médio, quanto que a pessoa estava gastando naquilo. E ela na região, se ela teria coragem de investir esse valor também, né? Então, vocês pensaram todo isso antes de criar a Pantios ou foi junto, assim? Foi um processo... Então, antes de criar, na verdade, assim, primeiro a gente tinha que entender se a gente teria um know-how na região, se a gente teria realmente clientes. Aí veio a ajuda dos amigos. Eu lembro que teve um dia que eu tava voltando no ônibus com uma amiga que trabalhava comigo, e a gente voltando, e eu conversando, falei, será que aqui no Grajaú daria certo? Será que dava pra montar esse negócio aqui? Mas a gente também não tinha muita opção, então não tinha como ser fora. Então eu falei, só será? Porque assim, a gente já estava endividado, a gente sabia que a gente ia ter que entrar em outra dívida para fazer acontecer. Então a gente não tinha margem para errar. Para você não ter margem para erro, você tem que tentar, não que você não vai errar, porque para você também ter um resultado legal, você tem que se arriscar. Sim. Mas você tem que tentar errar o mínimo possível para você perder menos, né? A gente se encontrava muito com os amigos para jogar pôquer, então a gente usou a lógica do pôquer de quando você quando você vê que você vai perder, você tenta perder menos possível, né? Para não acabar o seu jogo. Então tenta perder. Quando for para ganhar, tente ganhar o máximo possível, e na hora de perder, tenta perder o mínimo possível. E aí a gente começou a fazer meio que uma pesquisa de mercado, tanto observando as pessoas, tipo, será que, olha, o meu ticket médio, meu hambúrguer vai custar X, será que o pessoal aqui tem condições? Aí, Mas enfim, como eu foi andava essa muito de ônibus. pesquisa? A pesquisa ia pro ponto de ônibus, na hora que eu ia trabalhar, e ficava medindo o povo. Olhando, que sapato que essa pessoa usa, que tênis que ela usa, que bolsa que ela usa, que ela usa. E aí você vai ver, nossa, a maioria do pessoal que tá no ponto aqui no meu horário. Ah, qual que é o meu público-alvo? Ah, esse aqui tem mais ou menos minha idade, tava ali na casa, tinha uns 28 anos, coloquei 25 a 35 anos, era meu público-alvo. Aí eu ficava observando as pessoas que estavam no Grajaú, nessa média de idade, e o que ela me mostrava ali, eu só julgando mesmo, né, julgando. Sim, sim. O que ela usa? Será que ela tem potência? Né? Será que ela tem um poder de compra? E aí você vê, a pessoa usa um sapato, um tênis da marca X, ela usa uma bolsa tal, então ela tem já um poder de compra. E tem uma reflexão lógica também, que essa fase é uma fase em que a galera já estava conseguindo fazer faculdade, e dos 25 a pessoa normalmente está acabando a faculdade e está indo para um trabalho um pouco melhor. Sim. E essa pessoa ainda está morando na região. Está morando na região. Fora um número grande de pessoas que preferem ficar na região, mesmo com poder aquisitivo grande. E a gente sabe, você vê uma galera que tem carro mais caro e tal, mas então, tipo assim, existe um público. Óbvio que a gente teve uma reflexão que assim, infelizmente, a gente sabe que uma parte da população não vai ter como comprar isso, pelo menos não sempre. Mas a gente sabe que vai existir um público. Vão consumir. Então tem um público que vai consumir esse tipo de hambúrguer aqui, alguns com mais dificuldades, mas vai ter um público, então a gente pode fazer. E assim, essa lógica de que lugares bonitos ou bem trabalhados ou produtos de boa qualidade só podem ficar no centro, era algo que nos incomodava. Sim. Então, se incomoda a gente, mais uma reflexão, se incomoda a gente, nós somos aqui nascido e criado no Grajaú, outras pessoas também vão ter esse incômodo e eu imagino que essas pessoas também vão aderir a essa ideia. Então, era uma lógica que, era uma observação, mas era uma lógica que também, um pouco de reflexão ali, fazia ter bastante sentido. Sim. Na época, essa ostentação ela estava em alta, então muito do que você usava, o celular que você tinha, dizia muito quem você é.
quem você era. Uhum. E aí a gente falou, bom, vamos colocar então, trazer uma marca que ela já vai chegar muito forte. Antes eu tinha uma agência, é importante acho que falar do que foi antes, até para o pessoal entender. Até porque você tem um olhar mais clínico, né, para isso. Tem esse outro olhar. Então, assim, antes da Pantios, eu tinha um escritório de criação que atendia a região também. Ele começou também na minha casa, onde nasceu a Pantios. E é até engraçado ter uma história nisso, que eu atendia vários comércios locais pequenos, né? Inclusive eu fazia muita coisa para a igreja, então eu sou design gráfico, então tudo que era gráfico impresso, banner, cartaz, tudo eu fazia. E aí eu tinha uma vez um padre que chegou lá, queria fazer um cartaz para uma festa junina e tudo mais. E aí na hora que ele entrou na minha casa, ele falou assim, eu tô sentindo que daqui vai nascer um negócio muito grande. Investe nessa sua empresa que isso vai dar certo. Eu achei que era essa empresa que ele tava falando. Já era essa. Achei que era minha. Mas mano, ele falou isso. Falei, nunca vou esquecer desse padre. Padre Marcos, não, mas nem padre agora. Já saiu. E, enfim, ele falou que vai nascer uma coisa muito grande daqui. Falei, legal. E aí eu imaginando que seria essa empresa. Então, essa empresa não deu certo. Mas antes disso, eu trabalhei em diversas coisas. Eu trabalhei no McDonald's, eu trabalhei de telemarketing, eu trabalhei panfletando, eu trabalhei de um monte de coisa. Loja de decoração, café, várias coisas. E todas essas coisas eu ficava muito observando. Mas você era funcionária? Funcionário. Então, assim, toda vez que eu ia trabalhar, eu ficava observando como que era o comportamento das pessoas. Então, quando eu era telemarketing, quando eu estava trabalhando de telemarketing, porque assim, eu estava no McDonald's, e o salário do McDonald's todo mundo sabe como que é, né? E eu falei assim, quero fazer faculdade. Entrei numa faculdade que ela custava, sei lá, o dobro do meu salário, do que eu ganhava. Eu falei, eu preciso arranjar outro emprego. Arranjei um emprego na área de telemarketing. Nessa área, era onde eu tinha a possibilidade de pagar minha faculdade e ainda sobrar uma graninha. Eu falei, puxa, agora eu vou ter que me manter nesse trabalho. E aí eu falei, como que eu faço para poder me manter num trabalho de telemarketing ativo? Você tem que vender. Poxa, eu tenho que saber vender, eu tenho que entender como é que eu vou fazer, porque eu não posso perder esse emprego, eu tenho que pagar minha faculdade. Beleza, comecei a falar, quando eu falo desse jeito, eu sei que eu converto mais o cliente, quando eu falo de tal jeito, o cliente me escuta mais. Então foi todo esse conhecimento que eu falo assim, que é onde eu mais aprendi. Fala, você aprendeu mais na faculdade ou de telemarketing? Telemarketing. Aprendi demais a lidar com as pessoas, a ler muitas pessoas. Então a gente começou a ler e trazer esse negócio para dentro do nosso negócio, né? Então, eu preciso apresentar, dar valor para essa marca, para as pessoas quererem comprar o meu produto e identificar esse valor nele, né? Que a gente via muito na região trabalhando questão de promoção. Na época, poucas pessoas trabalhavam fotos dos produtos nos panfletos que divulgavam e tudo mais. As fotos não eram do produto. Não era. Sim, não era. Pegava de um banco de dados. Pegava de um banco e eu utilizava. Então eu falei assim, não, Ricardo, a gente vai fazer nosso produto, a gente vai fazer as nossas fotos, a gente vai divulgar nesses impressos que eram na época, né, que estava em alta, na região também, vamos divulgar. Beleza. Vamos fazer panfleto para divulgar? Vamos. Então eu também peguei da fase quando, como que eu faço? Quando eu entrego esse panfleto aqui, como é que eu faço para a pessoa pegar esse meu panfleto e olhar para esse panfleto, né? Trouxe isso também para a realidade da Pantios. Aí montei a arte, tudo bonitinho e tal. Quando a gente foi entregar, falei, não vou fazer do tamanho normal, eu vou fazer ele de comprido, porque tava todo mundo usando o padrão que acho que era 15 por 21. Sim. Todo mundo usava aquele padrão. Falei, vou fazer uma estética diferente já já para poder me diferenciar. Então a ideia era, vamos nos diferenciar. Vou fazer ele estreitinho. Beleza. Comecei a observar como que é o comportamento de alguém que pega o panfleto. Eu pego, abro a minha caixa de panfleto de correio, tem 20 panfletos lá dentro. O que eu faço? Eu olho, vejo que é conta, tiro, dou uma mãozada e levo pro lixo. Sim. Eu falei, então eu não posso colocar meu panfleto dentro da caixa de correio. Eu tenho que colocar ele em outro lugar. Então a gente ia casa a casa, não era só colocar o panfleto. A gente ia, o portão é de grade. Então a gente colocava em zigue-zague na altura do olho. Então a pessoa olhava e já tinha o hamburgão aqui na cara dela. Então
Então, nossa, ela né? parou e olhou pro meu produto. Uhum. Se a pessoa tinha um portão de ferro, a gente fazia uma dobradura, sempre colocava onde ela ia ver. Então, ou na maçaneta, enfim, sempre em locais onde ela ia ver. Eu não podia desperdiçar aquele produto, né? Era caro. Claro. Então, a gente sempre tentou chamar a atenção desse cliente. E nisso, a gente começou com uma conversão muito alta, né? A gente pensava, falava pro Ricardo, Ricardo, é importante. A gente começava vendendo 10 hambúrgueres. E depois virar 20. E depois subir para 30. Isso é por semana. Que a gente trabalhava nas nossas tarefas, nos nossos empregos. De segunda a sexta. Sexta a gente começava com a Pantes à noite. Aí a Pantes atendia sexta, sábado e domingo. E domingo a gente encerrava toda a operação. E segunda-feira de novo estava no nosso trabalho. Então, que loucura. Loucura. Falava, gente, a gente não pode perder nosso tempo, não pode perder nosso dinheirinho, que a gente tá falido, então tudo tem que ser muito valorizado, né? Uhum. Então, desde o panfleto era muito valorizado. Vocês que pensado. entregavam panfleto também. Nós entregávamos o panfleto. E depois, quando a gente... Peguei férias no meu trabalho, peguei 10 dias e foram 10 dias panfletando. Foi 10 dias panfletando. Quando a gente já não tava mais dando conta de entregar, a gente criou a nossa equipezinha e fomos treinar esse processo. A gente foi treinando essa galera como que tinha que entregar. A gente falava, você não pode colocar na caixa de correio. É proibido colocar na caixa de correio. Então, mesmo essa galera entregando, ainda a gente conseguia manter os mesmos resultados. E também já tinha Facebook, já era uma rede social forte, já dava pra fazer uma divulgação também. Muitos desses clientes do panfleto começaram a seguir a gente. Acho que é importante a gente contar também como que a gente começou a ir efetivamente, né? Depois desse período de greve, voltei pro trabalho e tal, né? Organizamos as contas, mas a Red continuava nesse movimento do trabalho dela não estava rendendo grana para ela, estava se mantendo ali e tudo mais, que causava pra gente um certo aperto. Aí ela falou, a gente precisa montar, tá precisando de dinheiro. Ela tentou pegar empréstimo nos bancos, normal, não conseguiu. Tentei pegar 5 mil reais pra montar a Pantios e foi negado. Eu falei, nossa, eu me achava empresária. Eu tinha uma empresa, eu tinha CNPJ, eu tinha um relacionamento com o banco. Eu só não quero me emprestar 5 mil reais. Né? E não conseguimos, eu não consegui 5 mil reais pra montar a Pantios na época. Aí eu peguei um empréstimo consignado, porque eu era funcionário da USP também e era funcionário público. Então você conseguiu por conta disso. Aí a gente pegou um empréstimo de 10 mil. Aí desses 10 mil a gente comprou o equipamento básico ali, né? Chapa, fritadeira, alguns utensílios e tudo mais. O restante foi para fazer aquele estoque inicial, né? Para venda. E uma parte foi para fazer esse marketing. Que era para fazer os panfletos, as embalagens, as também. Embalagens. A embalagem ela saía mais cara do que o meu produto na época. Eu gastava mais com embalagem de batata, por exemplo, com o custo dela, do que eu gastava com a batata. Caraca. Mas a gente via Mas por conta que vocês pensaram numa embalagem específica? Não, porque na época não tinha tiragem pequena, né? Era só tiragens altas. E quem fazia uma pequena tiragem cobrava muito caro. Então a gente só conseguia fazer com essas que cobravam muito caro. E aí a gente falou, faço questão de ter uma embalagem bem apresentável, porque eu preciso que as pessoas tirem foto do meu produto. E para ela tirar foto, ela tem que ter Esse é o marketing, eu né? falei, então a Pantios vai ter que ser uma ostentação. Então quando a pessoa abrir lá o saco dela e distribuir na mesa e falar assim, olha quantas Pantios eu posso comprar. E acabou dando certo. Só que também depois foi um marketing meio errado. Porque depois o pessoal começou a comparar muito a Pantios com preço caro. Então até hoje tem o pessoal que fala, a Pantios é caro. E não é. Eu tenho um hambúrguer de 15 reais. Sim. Eu tenho um hambúrguer de 20 e poucos. Eu tenho um combo que você pode comer, o combo final de semana lá, por 35 reais com hambúrguer, batata, bebida. E se você for comparar com fast food, tá ali no mesmo preço. Porque é isso, né? A coisa que você estava falando de cruzar da ponte pra lá. Sim. Vai pagar muito mais caro, até pra se deslocar, né? Sim, tudo mais. sim. E aí as pessoas gostam de encarecer os produtos da quebrada, né? Assim. Sim. E eu fiquei curiosa para entender um pouco mais de precificação, né? De como que vocês, no início, hoje acho que já tem uma lógica, né? Diferente. Mas no início, como que vocês precificavam o produto de vocês? Então, no começo, Era errado. eu
Eu sou péssima. Eu não me formei na faculdade por conta da matéria de administração de empresas. É verdade. Então, quando eu saí... É verdade esse bilhete. É verdade esse bilhete. Quando eu saí da faculdade, quando a gente saiu na Pequenas Empresas, Grandes Negócios, eu mandei a matéria pro meu professor que enfim, não deixou passar. Mandei pra ele e falei assim, tá vendo? Verei o game. Mas nem foi por mim, porque veio o Ricardo pra precificar certo, que eu já tinha quebrado já, mas nem existiria. Como se complementam, né? A gente se complementa. Então, assim, no começo a gente estava precificando bem errado. Era muito aquela lógica vezes 2, né? Praticamente a lógica vezes 2. E aí a gente... Como que você começa a ver que você está errando no preço do que você está fazendo? Ainda mais porque, assim, para restaurante, a margem é muito pequena. Sempre os insumos, é tudo muito caro, você não pode vender. Você tem que ir ali acompanhando o mercado, né? Então, a gente não sabia que a gente tinha essa margem tão pequena assim para erro, né? E aí a gente começou a fazer essa lógica do vezes 2, só que a gente não tinha aluguel na época, a gente não tinha uma série de coisas que hoje a gente não cobrava. E aí depois a gente foi e entrou em contato com o Sebrae para poder ver isso. Mas quando a gente entendeu que estava errado, é porque a gente via que a conta não fechava. Você trabalha, vende, mas cadê o dinheiro? Esse dinheiro está sumindo. Você fala, tem alguma coisa errada. Porque no começo a gente dava a batata de graça, né? Então a pessoa comprava um hambúrguer e ganhava a batata. Só que a batata, igual eu falei, o preço da embalagem era uma fortuna. E a gente não se ligava muito nisso. Eu não me ligava muito nisso, né? Depois você vai saber quando a conta não vai fechando. Porque vocês queriam conquistar mais clientes, Conquistar. né? E a batata de graça seria essa estratégia. Sim, era a estratégia. Pra gente, na verdade, não tinha uma lógica de que ela não impactaria tanto no preço. Só que chega realmente assim, 3 Você fala, semanas... nossa, a batata é barata. Um pacote de batata custa tanto, então eu consigo dar de graça. Mas aí esquece da embalagem. Então, assim, essa não é uma coisa que só depois de um tempo, né? 3, 4 semanas, aí, putz, tá vendendo legal, vendendo... Assim, a terceira semana a gente vendeu 100 hambúrgueres, que era algo, lembro que estava vendendo 5, 10, 15. Terceiro sábado vendeu 100. A gente queria, vender 15 numa semana, a gente vendeu em um dia 100. E a gente não tinha o menor preparo para isso na época. Cara, tá vendendo legal, tal, cadê esse dinheiro? Aí, putz, vou fazer conta, né? Vai o nerd tentar entender ali o que tá acontecendo. E aí, putz, o dinheiro tá indo na batata. Aí tiramos a batata, que já foi o impacto que alguns clientes já acharam ruim e tal. Depois que a gente abriu a loja... Mal acostumaram a galera. Pois a gente tinha 2 problemas, que um era o preço da batata e o outro é que a gente tinha uma fritadeira 110 e ela demorava muito para fritar. Ou seja, o hambúrguer ficava pronto e a batata não. E todo hambúrguer que saía ia com batata. Sim. Então, quando a gente via, a gente tinha uma montanha, uma fila de hambúrgueres pronto e a batata saindo 3. Aí atrapalha o fluxo. E era pequena, uma fritadeirinha pequenininha, que ia saindo 3, sei lá quantos minutos, 10 minutos, 15 minutos. E atrasava todos os hambúrgueres. E aí isso mexia na qualidade. Mas era um momento que a gente estava tentando entender. E não tinha muita referência, e não tem os acessos hoje que o nosso mercado tem, dos grupos, do acesso que outras... Você tem acesso hoje a conversar com os donos das maiores hamburguerias de São Paulo, facilmente você consegue o contato para conversar, tirar dúvida. Eles são muito acessíveis. Eles são muito acessíveis e nessa época... Existe uma rede também, existe uma rede. É um mercado muito legal, porque todo mundo se apoia e se ajuda muito. Mas nesse nosso começo não tinha. A gente não conseguia conversar com ninguém, não tinha acesso a ninguém. Então a gente não conseguia nem saber se estava certo ou não, né? Hoje tem diversos canais de hambúrguer que inclusive falam de precificação, tem de receita e tudo mais. Então na internet você acha muito conteúdo. Você tem algum para indicar aí pra galera? É inegável que o Guia do Hambúrguer e o Hambúrguer Perfeito são bastante referências no mercado hambúrguer. Assim, tem bastante conteúdo na página deles, que é uma página de divulgação. Mas mesmo lá eles passam bastante receita. Não, o Sebrae também, para você precificar. Uma coisa pro meio do hambúrguer. Vamos voltar para a Pans. Então, em relação a Pans. Então, teve isso foi feito errado por um tempo. Tal. Mesmo quando a gente percebeu isso,
foi feita uma precificação ali correta, meio no chute, mas quando a gente montou a lojinha e que a coisa começou a dar certo, mais certo, já estava dando certo. Mas quando a gente chegou num momento que a gente falou assim, tá dando certo e tá crescendo. Tá certo o que a gente está fazendo? Estamos administrando de forma correta? Aí foi quando a gente foi buscar a informação. Né? E aí a gente foi pro Sebrae. E aí no Sebrae a gente fez. Então assim, eu fiz curso de gestão financeira do Sebrae 3 vezes. E como que vocês mensuram tá dando certo? Tá dando certo assim, a gente saiu da de Tô casa. intimidado. Saímos de casa, fomos pra lojinha, a loja tinha movimento, tinha cliente, tá dando certo, de alguma forma. Se não tá dando certo aqui, porque tem alguma coisa mal administrada. E a gente queria saber o quão certo isso estava dando, né? Se estava bem administrado. E aí foi quando a gente procurou o Sebrae. E aí no Sebrae, o Sebrae ele faz um trabalho muito interessante que assim, normalmente, por exemplo, eu vou falar da nossa experiência. A gente chegou, passa por um consultor inicial e fala, tá bom, o que você está fazendo aqui? Por que você está aqui? Né? E aí a gente falou assim, então, a gente abriu uma empresa e tal, a gente acha que está dando muito certo. E aí, a primeira coisa que foi impactante, a gente falou assim, putz, que legal, porque normalmente a galera vem procurar o Sebrae depois que está dando ruim. Que está endividado, que está dando ruim. Mas qual que é a dificuldade de vocês? Gente, não sei se a minha administração financeira está correta, eu não sei se o meu controle do dinheiro está correto, eu não sei se a minha precificação está correta. Aí lá, então beleza, então vocês precisam de alguns conhecimentos, então vocês precisam de um curso de gestão financeira, vocês precisam de um curso de planejamento. E ela direcionou a gente, por exemplo, um primeiro consultor de gestão financeira. E aí ele foi e fez um levantamento de custo para ver se o nosso preço estava certo. E aí ele falou assim, tá, qual que é o hambúrguer que você mais vende? O que eu mais vendo é Gato Rei. Tá, quanto que você gasta com carne, com pão, com molho, com não sei o que, não sei o que. Dá um custo X. Se você levar em conta... E ele fez um cálculo lá para saber como é que é o ponto de equilíbrio, né? Que é quanto você precisa vender para o seu negócio se pagar. E aí ele fez esse cálculo lá pra gente na hora, assim, meio cálculo de padaria, que a gente brinca, é um cálculo rápido. Falou, o preço de vocês chutaram, mas tá ok, tá certo. Mas vocês precisam entender mais o negócio. Vocês têm o livro caixa? Livro caixa. Nossa. Aí vai a gente aprender. Então, toda essa busca de conhecimento pra gente foi pra ver e entender se o negócio realmente tá dando certo. Porque é uma coisa que acontece muito. Meu negócio tá ótimo, ele tá bombando. Mas o livro caixa é um fluxo? É onde o livro você caixa registra? é um controle de fluxo. Então é um controle de tudo que entra e o que sai. Tudo, todo dia? Tudo, todo dia. Não só de o que já entrou, o que já saiu, o que entrou hoje, o que saiu hoje, o que vai entrar e o que vai sair. Porque tem coisa que você vende, por exemplo, você vende no cartão de crédito, você recebe com 30 dias. Então você tem que ter um controle para isso. Você vende no VR, não. Todo mundo adora VR, né? Agora passar o Para VR. funcionário é horrível, pra gente é ruim, porque Para funcionário é ótimo. taxa alta e demora 30 dias para receber. Só que você tem que ter um controle disso. Só que os boletos também. Você pede aquele boletão de 15 dias, o boleto para pagar daqui 15 dias, hein? Beleza, só que se você não lembrar dele, você pode perder, você pode não guardar dinheiro, você pode não ter dinheiro, você pode não se movimentar ali para pagar aquilo. Então o livro caixa te dá todo esse controle. Só que essas são coisas que a gente só aprendeu no curso. Então assim, se eu tenho muitos clientes que me pagam, eu vou receber depois de 30 dias, por causa do cartão de crédito, eu consigo conversar com o meu fornecedor, ele me dá 30 dias para pagar? São coisas que você vai aprendendo ali, são toquezinhos que você vai dar. Sim. Entende? Então, isso tudo foi base de conhecimento. E é uma coisa que a gente vê que falta muito pra galera. Eu preciso vender X para pagar meu boleto amanhã. Cara, você tem que ter um controle legal ali sobre isso, né? Então, capital de giro também, né? Capital de giro. Mas até para você entender o seu capital de giro, ele é importante. Quanto que é necessário, né, de capital de giro. Quanto que eu tenho que ter de capital de giro? Né? Quanto que eu tenho que ter de... Enfim, uma série de controles. Essas são todas as coisas que a gente vai aprendendo com muito estudo. Né? Com Sebrae, com cursos. Aí depois eu fui ler livro de administração, de novo, né, nerd? Fui ler livro de administração, tal, tudo mais. Mas são coisas que são essenciais para o negócio. Então, pra gente, essa precificação começou muito errado. Que assim, acho que também é importante destacar uma coisa para todo mundo, assim, ninguém começa 100% certo, a gente se permitiu errar muito. Não é assim, nossa, eu posso errar, é assim, a gente se mata para não errar, mas a gente entende que o erro faz parte. E aí a gente fala muito que assim, o erro só pode acontecer uma vez. Depois aquele erro ele tem que ser corrigido, a gente não pode permitir ele de novo. Mas como é que eu faço para não errar? Aí se você não sabe, você vai ter que, de novo. Estudar, vocês vão ver que eu vou falar em estudar mentores, muitas vezes. Né? Pessoas referentes. Isso mesmo, você vai achar. Então assim, o Sebrae, por exemplo, com o Sebrae a gente fez uma rede de mentores, porque a gente fez cursos com diversos professores e muitos desses cursos você faz consultoria. Então após o curso ele vai analisar a sua empresa e ele vira um consultor. Então às vezes a gente fala assim, será que
invisto em tal coisa. Aí às vezes a gente tem opção, às vezes a gente concorda, às vezes a gente diverge de opinião, às vezes a gente concorda, mas sempre a gente vai perguntar para o consultor, porque é uma visão de fora. E também porque nós somos dois. Então eu falo, eu não concordo. Ele fala, eu concordo. Precisamos de uma terceira Precisamos opinião. de uma terceira opinião. Sim. Então essas são tudo isso a gente foi buscando através de uma rede de conhecimento. Se baseou muito com o Sebrae, depois com redes de consultoria, depois agora com outra galera de outras hamburguerias também, que a gente formou essa rede de pessoas, de amigos e tal. Então tudo isso a gente foi ajudando muita gente. E aí, em quanto tempo que vocês, dessa experiência com o Sebrae, né, vocês conseguiram ver que o negócio, então, agora realmente está fluindo, a gente tem esse entendimento, tá massa, em quanto tempo, assim, Pra arrumar a casa? Vai, Depende. ó, assim que a gente começou com esse suporte do Sebrae, a gente teve um acompanhamento, a gente entrou num programa que se chama Programa Alimento Seguro, que eu acho que pra gente foi o mais importante no momento, que a gente teve o acompanhamento de uma nutricionista por 8 meses com a gente. Então nisso a gente foi se profissionalizando ainda mais, em paralelo a gente estava fazendo os cursos administrativos. Foi um acompanhamento ali que a gente começou a estudar, ali foram uns 8 meses, né? Foi 8 meses de acompanhamento. Nisso a gente já teve um salto gigante. E isso, só para você ter uma ideia, em números, não em relação à venda, mas em relação a melhorias estruturais que a gente fez, quando a gente começou com essa primeira casinha, a gente achou que sabia muito. É que o filho é o xodó, né, gente? No começo eu achava que sabia muito. Hoje, 6 anos depois, eu vejo que eu não sei nada ainda. Ontem, enfim, a gente estava numa discussão com uma galera que está fazendo uns negócios assim que a gente ainda vai ter que se inteirar. Eu falo, nossa, antes eu achava que eu sabia tudo, bem no comecinho. E hoje, 6 anos depois, eu vejo que eu não sei nada. E aí a gente ficou nesses 8 meses assim, a gente trazia muito pensamento de casa para dentro do nosso negócio. Então, por exemplo, a gente não sabia o que era uma etiqueta, a gente não sabia a etiqueta de validade, a gente não sabia, vai higienizar as verduras e tal. Você pega aquela coisa da sua casa. Sim. Ou você vai colocar um vinagre. Isso para o nosso comércio não funciona. Então, quando a gente começou, a gente estava 33% dentro das exigências da vigilância sanitária. Isso a gente achando que a gente tinha muito cuidado. Sim. A gente entrou nesse programa. Começamos a melhorar, evoluir, aprender, nananã. A gente terminou esse programa... Mas a vigilância sanitária foi até vocês? Não, uma nutricionista que... e adequando a gente aos padrões da vigilância sanitária. Acompanhou a gente por 8 meses. E aí, no final desse programa, nós, nessa primeira lojinha, que era menorzinha, a gente terminou com 93% dentro do padrão da vigilância sanitária. A gente só não teve uma nota maior porque a estrutura do lugar não deixava a gente ter para você ser 100% dentro do que a vigilância sanitária pede, só se você montar um prédio do zero, seguindo as instruções, que não dá. Só se você for um fast food gigante, que monta do zero. Se você pegar já um imóvel pronto, muito difícil você conseguir adaptar às normas 100%. Mas o importante é você estar mais dentro possível. Do mesmo jeito que a gente foi se alinhando a essa parte de segurança alimentar, a gente também foi caminhando na parte administrativa. Então, eu acredito que esses primeiros 8 meses, um ano foi o essencial para a gente virar a chavinha de que, não só mais faço hambúrguer em casa e agora eu sou um profissional, um profissional da área. Né? Então, acho que foi esse primeiro tempo foi a chavinha crucial pra gente. Deixa eu só localizar também algumas coisas, né? Então, lembre-se que a gente começou em casa, num delivery pequeno, com equipamento ali que dava, tal, tudo mais. Teve esse boom, a gente imaginava vender 10, depois 15. Isso em 3 semanas, né? Isso, e passando com o tempo. Mas na terceira semana, num sábado, a gente vendeu 100. E aí chegou num momento em que não era mais possível fazer isso dentro de casa. E aí a gente vou encurtar bastante isso, tá? Foi quando a gente foi pra lojinha, que é a lojinha da Jequirituba. Né? Que a gente ficou, que era a lojinha da Jequirituba. E aí quanto tempo depois? Foi coisa de 4 meses. A gente montou em março, em maio já chegou num limite assim que parecia que já não dava mais em casa. A gente
gente conseguiu achar esse ponto em julho, que felizmente ele era um restaurante antes. Né? Então a gente deu sorte de que ele eliminou uma série de custos que a gente teria com investimento de reforma e tal. Então a gente só arrumou o lugar, adequou para o que a gente precisava. Então foi um custo muito menor, que fez isso ser possível, na verdade, né? E a gente montou a lojinha. Aí na lojinha, esse momento que a gente fala assim, que a gente em algum momento percebe, tá dando muito certo. Vamos começar esses estudos do Sebrae. Mas aí dentro desse movimento, vocês tinham um capital de giro para poder investir nesse espaço? Se tiveram que pegar outro empréstimo, como que foi isso aí? Aí foi o seguinte, né, nesse momento da lojinha, do delivery em casa, começou a dar certo, assim, cara, a gente começou em casa, na verdade, assim, antes de abrir, a gente fez uma pré-inauguração. Que é assim, uma coisa é você cozinhar com os amigos, faz os hamburguinhos com os amigos. Você tá com os amigos em casa, seu amigo corta o pão, ele passa a manteiga, ele passa o molho, ele monta o dele, é uma coisa. Outra coisa é quando você vai atender o cliente. A gente falou assim, não, vamos chamar os amigos para vir aqui, eles vão pedir e a gente vai fazer o hambúrguer como se a gente fosse vender cliente. Um cliente qualquer. Então a Regi vai pegar o pedido e eu vou fazer o hambúrguer. E vamos servir eles. Né? Na loja seria com o motoboy. Sim. Na loja não, com delivery. Então assim, nossos amigos chegaram, todo mundo conversou com a gente e tal, começou a entrar pedido. Então teve gente que pediu um hambúrguer 7h30 da noite e comiu 10h30 da noite. Porque eu não tinha experiência nenhuma com aquilo. Né? E fora que assim, achar que só eu daria conta. Como diria o Sandro, quem tem amigo tem tudo. O que os nossos amigos perceberam? Falaram, não, realmente, acho que vocês não vão dar conta. Quando a gente abriu, eles vieram ajudar. Então, que era pra ser eu, a Regi, o motoboy, tinha a Giane, que é a irmã da Regi, atendendo o telefone, outros amigos vieram trabalhar na cozinha. E aí rolou uma rede de amizade ali que ajudou muito. Então, esses amigos são muito importantes pro surgimento da Pães. Esses amigos seguiram com vocês? Eles não trabalham com a gente, até porque eles têm as profissões. Eles já tinham os trabalhos deles. A não ser a Giane, que é a irmã da Regi. Aí a Giane falou assim, e aí? Quando a gente chegou nesse momento, tal, de vai dar ou não vai dar, ela falou assim, eu tenho dinheiro, eu vou investir, eu tenho dinheiro guardado, eu vou investir, e aí eu entro como sócio. E aí a Giane entrou com 20 mil. Foi o capital inicial ali, o único capital. O capital inicial da Pães foram esses 10 mil de empréstimo. Aí vocês foram para a Jequirituba. Aí com esses 20 mil a gente conseguiu fechar a Jequirituba, fazer essas reforminhas tal, e tudo mais. E aí o marido da Giane tinha um cartão de crédito com limite alto que ele não usava lá, porque ele trabalhava numa empresa que dava um cartão super alto para ele. E aí ele chegou e falou assim, top, parcela tudo lá e boa sorte para pagar. E foi como a gente montou, novas dívidas. Sim. Né? Então todas essas novas dívidas, foi nesse movimento que a gente montou a lojinha. Sim, os itens, né, da cozinha. Ah, sim, aí assim, cara, a TV de lá, a TV da minha casa. A TV da Pães, ela ficou, de 2016, a TV da nossa casa ficou na Pães de 2016 até a Copa de 2018. Ficou de 2016 até 2018, a gente não tinha TV em casa. Então não era... Nem som também, tava na porta. Som, a TV. Mas você também passava mais tempo na Pães. A gente nem tava em casa também, a gente tava na Pães. Eu brincava que assim, lá tava a minha TV, meus sons, os utensílios da minha cozinha, minha dignidade. Porque eu não dormia. Porque nessa época eu ainda tava no trabalho, né? Porque eu tinha muita essa insegurança de sair do trabalho e tal. Isso tudo eu penso que, em março a gente abriu o delivery, em julho a gente abriu a lojinha, eu fui sair do trabalho em outubro. Então tinha jornada dupla nesse período. E a lojinha já veio de A 4 vida foi, né, pra casa do caramba. A lojinha já... Mas vocês já tinham funcionários? Na lojinha já. Não, assim, no delivery em casa, a Val começou a trabalhar com a gente já. A Val eu conheço. A Val começou a trabalhar com a gente já, aí a Giane foi quase todo fim de semana ela ia pra ajudar. A Mônica também, que era minha A Mônica foi ajudar várias vezes. Tinha a Ju, tinha... Aí depois quando a gente abriu a loja já tinha que ter uma equipe mesmo. Equipe mesmo. Então no começo a Regi, o Everton ficava no atendimento. De 2 a 3 no atendimento. Isso no início, né? Aí era eu, o Chapeiro, mais umas 4 pessoas na cozinha, além de mim. Sim. Então já tinha equipe ali já logo no começo. Então foi se montando um negócio. E é isso, né? Tem um negócio, a gente consegue pagar a equipe, tem cliente, tá tudo certo. E aí foi nesse movimento que a gente foi conseguindo crescer. Mas isso tudo estava dentro da estrutura já que vocês estavam planejando. Desse processo do Sebrae, né, dessa organização financeira que vocês estabeleceram, né?
de incluir pessoas. Sim, até porque assim, pra gente conseguir estudar, pra gente conseguir ir pro curso, fazer o curso presencial, que na época ainda o digital não tinha tomado tanta conta, né? A maioria eram cursos presenciais. A gente precisava que a casa continuasse andando sem a gente ir lá. Acho que é muito importante a gente falar, a gente precisa manter uma frequência. Então, se a gente diz que a casa abre de quarta a domingo, ela precisa abrir de quarta a domingo. Não dá para eu fechar a casa porque eu tenho que fazer o curso. Não dá para eu fechar a casa aqui por qualquer outro motivo. Às vezes também a gente vê esse movimento que eu acho errado, porque se a pessoa foi lá e você não está aberto, dificilmente ela vai te dar uma outra chance. Sim. Então, às vezes tem uma galera que fala assim, não, tá vazio hoje, eu vou fechar mais cedo. Não, se o seu horário de fechar é às 11, às 10, você tem que manter. Se não tem ninguém, não importa se tem um ou se não tem nenhum cliente. Se o cliente chegar Se ele chegar às 5 para as 11, ele tem que ser atendido, porque senão você perde aquele cliente. Sim. Então a gente sempre soube que a gente precisaria se a gente quisesse aprender, evoluir, estudar, a gente precisaria ter uma equipe que estivesse ali enquanto a gente não pudesse estar, porque a gente tinha muito curso à noite, né? E a casa não podia se dar o luxo de ficar acompanhando o nosso ritmo, ela tinha que andar com as próprias pernas enquanto a gente ia estudar. Então, esse processo de você sair um pouco da operação para você estudar é importante para o crescimento. É difícil você crescer estando 100% dentro de uma operação também. Óbvio, assim, a gente também entende a galera, né? Quem tá começando, que é muito pequeno e tudo mais e tal, existe uma série de coisas. É que assim, também tem um detalhe que é muito importante, que é o que eu falei, né? Nós fomos uma das primeiras hamburguerias, assim, eu acredito até que a primeira da região nesse formato. Sim. Então a gente começou com o público, começou com o cliente, começou dando certo. Mas a gente sabe que no geral, muita gente começa ralando muito ali para começar, para angariar cliente e tal. Às vezes vai se endividando ou tem uma reserva que vai se gastando. Então ela tem um tempo ali. Então para ela é difícil, por exemplo, você manter uma equipe fixa. A gente não, nós já conseguimos. Já está tudo bem estruturado, tudo bem organizado. E mesmo essa coisa da saída assim, da loja, isso levou um certo tempo. Então, assim, um dos meus melhores amigos se casou na época e a gente ia ser padrinho. E ele falou, cara, vocês vão ter que dar um jeito de ir. E a gente tinha, 2, 3 meses de loja. Então, tinha um certo pânico da gente, por exemplo, nossa, e aí, vou me sair e tal. Aí o dele foi meio que o primeiro, eu saí num sábado, assim. Então, Pânico, né? É um pânico. E acabou isso sendo muito importante, porque tipo, nossa, se o sábado, que é o dia mais movimentado, a gente conseguiu sair e rodou tudo bem, então é possível a gente conseguir não ter que estar aqui 100% do tempo, porque a gente precisa desse movimento de estudo e tal. A gente entendeu que era possível, mas a gente levou quase uns 2 anos depois disso para conseguir tirar um sábado de novo. Um fim de semana. Um fim de semana. Então, assim, todas são coisas que a gente vai aprendendo com o tempo ali. De você lidar com a equipe e tal, aí no ano seguinte a gente já estava com esse movimento, né, do acompanhamento do Sebrae, do Programa Alimento Seguro e tal, a gente chegou no início do segundo ano, né, no início de 2017, já com todos os funcionários registrados, já seguindo boa parte das normas da vigilância sanitária, que eram esses 93%, né, que era assim, mesclinha, porque a gente não conseguia ir pelo espaço. Mas assim, não conseguia, mas era assim, você tem que ter um vestiário específico para o funcionário. Uma loja desse tamanho, funcionário da roupa dos clientes. Como é que se adapta? Ele não pode trocar a roupa dele, ele não pode colocar no chão, nem na privada. Então você tinha que colocar lugar para ele pendurar a roupa, para ele conseguir se trocar. Coisinhas que a gente adaptava. Sim. Mas isso já estava muito profissional, muito profissional para a época, né? Já estava bastante profissional. E isso foi rendendo frutos. E aí foi quando a gente começou a ter alguns destaques, sair em algumas matérias, enfim, chamar mais atenção, até que a gente saiu no Guia Gastronômico da Quebrada. A Naira Laís foi lá e fez a matéria. Maravilhosa. A Naira foi lá, fez a matéria e tal, a gente saiu. É do Prato Firmeza? É do Prato Firmeza. E foi um boom o Guia Gastronômico. Foi um boom muito grande, né, na época. Então eles saíram em diversas matérias, saíram na Folha, saíram na Globo, saíram em diversas matérias. Até que a gente saiu, e assim, eram 20 restaurantes no guia. Então às vezes a matéria não destacava os 20 restaurantes. Então, por exemplo, da Folha citaram a gente, acho que da Globo acho que a gente não apareceu. Mas do Catraca Livre, uma das matérias publicadas foi a nossa. E bombou muito.
Muito, O Catraca Livre muito. na época tava muito em alta. Isso. Mas aí, tipo, pessoas de fora vinham Começaram. consumir, ou a própria quebrada viu também? Também, dois, tinha os gente que dois. vinha com guia, assim, falava, eu estou indo em todos os restaurantes desse guia. Tô indo em todos. A pessoa tava indo, Que massa. e isso foi muito Mas a legal. saída no Catraca Livre ele foi essencial, porque acho que assim, foi uma chancela de qualidade que nem todo mundo dava pra gente. Então assim, quem foi na Pantes, primeiro que teve uma coisa que assim, muita gente que acha que Isso é uma ainda coisa que é na bem Jaquirituba. legal. Isso Sim. na Jaquirituba. Tem uma coisa que é muito legal que é assim, o bairro comprar a ideia. A galera comprar a ideia, tipo, meu, muito da hora ter uma hamburgueria desse jeito aqui, muito legal, meu, espero que você dê muito certo, eu torcer muito. Teve também aquele que falou assim, vocês estão montando um negócio desse aqui. Esse negócio tem que Ah, montar em tem Moema. Mas hoje vocês estão lá, O cara né? que É, montou a a gente fachada, tá- você falou isso pra gente. E a gente foi falar várias coisas. Não, cara, eu frequentaria aqui, você frequentaria aqui, frequentaria. Então por que você quer ir em Moema? Ele faz sentido. Mas você mora aqui? Mora. Por que Acho você que é acha que você mudar não a pode? mentalidade das pessoas, pois é. né? Não, aí teve um cara que Não associa a quebrada Sim. com coisas de qualidade, Sim. né? Aí teve um cara que mandou um comentário pra gente, assim, e foi pra ser engraçado, né? Que ele falou assim, nossa, eu entro lá, eu tava lá, fiquei muito tempo, meu, esse lugar é muito da hora, mano. Nossa, acho que parece que eu tô no centro e tal. Aí eu olhei pra fora, tava passando um cocaia, eu lembrei que eu tava no Grajaú. Baita exagero, porque nem passo por cara, agora passo por cara. Mas assim, é um pouco, a gente tinha essa visão, né? Então, essa coisa do Catraca Livre foi meio que alguém falasse, meu, é muito bom, porque tinha muita gente que já tinha Tipo, visto, validar o sim, seu já produto. tinha ouvido validar. falar, mas não tinha ido ainda. Então, muitos dos comentários eram assim, que a gente foi lá, né, óbvio, de secar todos os comentários. E aí muitos comentários assim, nossa, tá vendo, uma hamburgueria muito foda lá na minha quebrada, eu vou lá. Ó, tá vendo, fulano, aquela hamburgueria lá perto que a gente passa direto, é mó bom mês, casa aí no Catraca Isso Livre. traz pertencimento também, né, pras Traz. pessoas. De tipo assim, mano, é minha quebrada, Sim, né? e todo mundo é a representatividade, né? Tipo, quando teve do Guia do Hambúrguer, teve uma votação popular para poder eleger as melhores hamburguerias de São Paulo. A gente ficou, de 500 hamburguerias, a gente ficou em 6º lugar. Uau. Porque Grajaú chegou em peso, falou, não, pai, vocês vão ganhar, vamos lá, vamos pra cima. E todo mundo, quando a gente ficou entre as 10 melhores, o pessoal comemorou, todo mundo foi e vibrou com a gente. A gente fala que o legal é isso, porque a galera toda vibra com a gente, né? Acho que é a grande diferença quando a gente tá falando de um negócio que é periférico, tem a questão do pertencimento também. Sim. Muita gente vibra com cada conquista da Pantes, manda mensagem pra gente e vem e fala e fica muito feliz com todas as evoluções que a gente vai ganhando. Enfim, tudo que a Porque gente essas vai pessoas fazem evoluindo. parte, Fazem né? parte. Porque Dessa sem construção, elas, né? sem a pessoa que, na pandemia principalmente, sem as pessoas que compraram, fizeram os pedidos e ajudaram, a Pantes não estaria aberta. Sim. Então o cliente faz muito parte, né? Clientes que viraram amigos também. Então essa questão do pertencimento pra gente, eu acho que é o mais bacana. É o que mais a gente vê de diferente quando a gente fala de outras hamburguerias. E aí o Grajaú ela tem essa força, esse pertencimento, esse orgulho, né? Esses dias eu estava assistindo o Era um Chefe, e aí eles lá, os chefes fazendo comida, não sei o que, o cara, faz isso aí. Aí ele, aqui é Grajaú, porra. Já tô pensando por você. Agora eu penso por você, porque você é grajaúense. É isso, a gente é Então, muito gente, fechamento, né? Que é Grajaú, já é Grajaú. Aqui é Grajaú. Respeita. Então, E tem vocês muito também isso. têm uma questão isso com os funcionários de vocês, né? Na parte de contratação. Fala Sim. um pouquinho sobre isso também. Então, na parte de contratação, antes assim, quando a gente começou, a gente falava, putz, agora transporte, como é que eu vou fazer? Então a gente criava uma logística e falava, olha, a gente morava no Itajaí e a gente vinha no nosso carro para o Itajaí e falava, então eu preciso encontrar funcionários que estejam nessa rota, da loja para o Itajaí. Sim. Se você está dentro dessa rota, você pode ser nosso funcionário. Então esse era o nosso começo. Porque aí O tem marketing todo mundo sempre no carro. presente. Então a gente falava, então antes era isso que a gente pensava, né? Essa era a principal característica que a gente precisava. Depois a gente começou a se profissionalizar, porque o nosso primeiro chapeiro tinha sido o nosso motoboy. Então a gente falou, agora eu não vou ter salão, mas eu não posso mandar esse motoboy embora. Eu vou chamar ele para poder ser meu chapeiro.
Só que ele não tinha nenhuma vocação para ser chapeiro. Pelo menos na época, né? Tipo, ele era um excelente motoboy, mas para chapeiro ainda faltava aprender um pouquinho. E a gente foi desenvolvendo ali a galera que tava com a gente mesmo, que tinha começado, né? Então, antes se dava nesse sentido. Conforme a gente vai crescendo, a gente precisa ir se profissionalizando também, né? E aí a gente começa a abrir mais esse raio. Então, normalmente a gente anuncia a vaga, a gente dá preferência. Antes a gente falava, dou preferência para quem mora aqui no Grajaú. Mas, poxa, tem uma galera de Parelheiros que trabalha comigo. Sim. E que também às vezes não são valorizadas. Não são, é mais longe ainda para chegar no centro geográfico, né? Tipo... que é muito difícil. Então, hoje a gente fala, olha, a gente abre o raio e mostra para a pessoa, olha, você vai conseguir ir embora? Então, hoje a principal característica é a gente seleciona, a gente coloca os perfis que a gente precisa, as competências que a gente precisa que essa pessoa tenha, e não é só experiência na área, porque às vezes, nunca trabalhei com restaurante, mas já trabalhei atendendo, eu já trabalhei no telemarketing ativo, então você é um bom vendedor? Quanto tempo você trabalhou? Há 1 ano, então você pode ser um garçom, posso te dar o conhecimento para tal. E aí a gente vai conseguindo isso através de treinamento. Então hoje a gente faz essa seleção realmente por perfil, a gente lança a vaga e procura dentro dos currículos os perfis que a gente precisa para aquela área. Porque por muito tempo a gente também errou nesse sentido. Antes a pessoa chegava e falava, me contrata porque eu tô precisando. A gente falava, poxa, tá, coitado, você tocou meu coração, então eu vou te contratar. Só que a pessoa não gostava de cozinha, por exemplo. E cozinha, não tem como você trabalhar numa cozinha se você não gosta de cozinha. É muito pesado, é muito puxado. A vida é uma dor de cabeça, né? É uma dor de cabeça. E aí vira uma dor de cabeça. Então hoje... Você vai ficar muito tempo em pé. Muito tempo em pé. É um pouco rotineiro, assim, então não é... Acho que todo trabalho você precisa de levar um pouco de jeito nele, Sim. né? Então a gente fala que é muito complicado, a gente vê alguém que precisa, a gente fala, sério, como é que eu consigo encaixar isso aqui e acolá? Mas às vezes é complicado, porque às vezes pra pessoa não dá muito certo também, e aí às vezes ela se sente mal, então fica uma série de coisas. Sim. Ela fica mal porque ela queria e ela precisa, mas ela odeia. Então, muito funcionário a gente já falou, procura um trampo nessa área aqui, que você gosta disso. Você gosta, vai fazer isso. Vai fazer isso. Você não tem que estar aqui. Você não gosta, tá tudo bem. Tem um ex-funcionário nosso que ele estava trabalhando num bar lá na época. Ele entrou como garçom e ele ficou um tempo como barman. Só que ele é louco por carro. Louco. Aí a gente fala que a gente sabe o dia que a gente perdeu ele. Foi um dia, um happy hour, domingão, assim, a gente tomando a cerveja. Ô Renato, por que você não trabalha com carro? Você entende de carro, não sei o quê. Aí ele, não sei. A gente fala que depois eu pra ver ele indo pra um canto tomar uma cerveja sozinho. Pensando assim, por que eu não trabalho com carro? Eu não trabalho com carro. Aí uma semana depois, então, vou sair, vou trabalhar com carro. Pô, beleza, vai lá. Você tem que fazer isso mesmo. Então, assim, a gente tenta manter esse equilíbrio de ter essa relação. Porque assim, o que a gente tenta fazer é ter um olhar humano e entender. Então, assim, acho que também isso é um diferencial de vocês, né? Não damos preferência para quem a gente vai contratar. Então, assim, você tem um perfil? Tem. Então a gente te contrata, não importa qual a sua característica, a sua idade e tudo mais. Então, assim, cara, Dona Edna, por exemplo, tem uma senhora que assim, a gente precisa de um perfil que esteja mais assim, que seja mais organizado, que tenha um olhar para ver, porque algumas coisas não estão tão bem limpas. Chega a Dona Edna, Dona Edna, faz o quê? Sou faxineira há muitos anos, não sei o quê, gosto disso, aquilo. Primeiro que ela era muito fofinha, né? Aí a gente brinca assim, a gente estava na entrevista, assim, com o currículo dela, assim, e eu desenhando coração. Só coraçõezinhos. Tá lá com a gente, tem, sei lá, 7 meses, 8 meses e trabalha bem pra caramba. Então a gente tem muito dessa relação. Tem alguns cuidados que a gente tem que ter. Então, numa das entrevistas, por exemplo, uma pessoa muito boa e a gente olha pra pessoa era de Guarulhos. Putz, aí não dá, muito longe. Não dá, porque você vai sair daqui da loja às vezes 1h da manhã. Mas eu dou um jeito pra ir. Cara, eu sei que você vai precisar muito, que no começo você vai se esforçar muito. Mas você vai estar tão exausto que você não vai nem conseguir fazer isso. Só o deslocamento, né? Só o deslocamento às vezes já vai. Então tem coisas que por mais que às vezes a gente até quer, tem uma certa dificuldade. E aí nisso é natural escolher a pessoa do Grajaú. Por quê? Porque tem gente boa pra caramba. Sim. É verdade. Pra caramba no Grajaú. Verdade. Gente boa pra caramba no Grajaú. Essa é uma coisa que a gente sempre natural observou. escolher a galera do Grajaú. Porque precisam de emprego também, precisa, né? E outra, eu acho que assim, tem uma coisa que é muito importante
pelo menos pra mim, que é o deslocamento. É muito ruim você gastar 1h30, 2h30 indo e voltando do trabalho. E restaurante normalmente encerra muito tarde. Então a gente sabe de muita gente que saiu do restaurante meia-noite, perdia o trem e chegava em casa às 4 da manhã. E no outro dia eu tinha que estar no trabalho de novo, 3, 4 da tarde. Então tá perto de... Então assim, hoje a galera, a gente paga o vale transporte em dinheiro, por quê? Porque eles acham o Uber e vão embora junto. Muitas vezes, Sim. né? É que no começo a gente não levava todo mundo embora. Até que quando foi pra loja grande, com uma equipe enorme, já não cabia, né? Hoje vocês têm quantos funcionários lá? Porque é isso, né? Estamos falando da Punches Grajaú, mas Sim. a Punches agora tem uma outra... Tem uma outra unidade. Outra unidade. Tem. A gente recebeu um convite em 2019, né? 2019 para entrar num espaço cervejeiro, né? E a gente aceitou. Foi um desafio que a gente falou, poxa, eu tô acostumada. Eu sou o perfil do meu cliente. Eu sou a Regiane, eu tenho tal idade, eu moro no Grajaú, eu gosto de comer isso e gosto daquilo. E agora eu vou para uma realidade totalmente diferente da minha, que é um público da Vila Olímpia, que tem uma renda X, que tem uma idade tal, e como é que eu lido, né? Porque aí não é só o meu público, é o público que vem desse espaço cervejeiro. Sim. Como é que eu converso com esse público, como é que eu atraio esse público? Então foi um tremendo desafio pra gente, mas também do bem. Vocês são movidos pelos desafios. Né? Somos. Desafio? Quero. Desafio. É um negócio totalmente que eu não sei como é que funciona. Vamos pra lá, vamos entender. Pra gente, acho que pra gente foi muito importante que antes a gente... nem vou falar por nós, vou falar por mim. Eu tinha muita preocupação de falar assim, poxa, será que a Punches deu tão certo por falta de opção? Como a gente falou, na época não tinha muita hamburgueria. A síndrome da impostora. Na época não tinham muitas hamburguerias. Eu falava, será que o pessoal vem aqui só porque não tem outra? Porque na época, né, gente? Agora tem um monte, tem várias, tem ótimas, excelentes hamburguerias aqui na região. E aí eu ficava pensando nisso. No momento que a gente vai pra Vila Olímpia e que eu tô num raio onde estão as melhores do Brasil, que você não tá falando só de São Paulo, você tá falando das melhores do Brasil, aí foi um baita de um desafio. Aí foi um desafio tremendo mesmo. E ver o pessoal falando, nossa, o hambúrguer de vocês é muito bom. É muito bom, é maravilhoso. Eu acho que foi aquele carimbo mesmo de, beleza, agora eu posso atender em qualquer lugar, porque eu atendo pra galera periférica, eu atendo pra galera de classe média, a galera de classe alta, e graças a Deus tá dando muito certo. Então a gente tá com esse desafio, mas tá sendo legal. Tá sendo bacana, assim, a gente também quebrar alguns preconceitos também, Sim. Alguns estereótipos que a gente tinha. Acho que assim, eu de novo voltar para os recortes, né? Porque Adoro! Eu acho que assim, é importante também, de novo, alocar ali uma linha cronológica. Então a gente abriu a lojinha, ficamos ela ali, deu certo, começamos a ganhar algum destaque. Esse destaque do Catraca Livre fez a gente ter uma fila de 90 pessoas em alguns dias, sendo que a casa cabia 30. Uau! Ali a gente, todo final de semana, era mais gente fora do que dentro. Era muita Então tava uma coisa bem caótica. Aí foi quando a gente vai de novo, precisamos ampliar. Aí foi quando a gente montou a loja atual, né, que é ali no Parque Colonial, próximo ao Sesc. Sim. E aí a gente falou, vamos pegar uma loja vamos pegar uma loja enorme, vamos fazer uma loja enorme, salão é grande, não sei o que, pra gente não ter fila. Aí montamos uma loja com 120 lugares. Salão dentro 8, o lado de fora cabia mais 40. E foi aí tal desafio de novo. Sim. Foi muito desafio, porque Que aí essa mais unidade- funcionário. Essa unidade onde a gente tá agora. Cabe 120 pessoas, né? 120 pessoas. Não mais. Agora a gente diminuiu depois da pandemia, porque a gente viu que realmente era um formato que ele tinha muita brecha para dar errado. Então, assim, é um lugar que eu tenho que fazer um esforço muito grande sempre para poder manter ele muito cheio, com 120 lugares. Então, preciso ter uma equipe muito grande, que você não vai ter uma equipe só de final de semana. Você tem que ter uma equipe para os dias mais tranquilos também. Então, pra gente, falou, vamos diminuir a quantidade de lugares e vamos atender também o delivery para poder manter ali as despesas da loja. E pra gente acabou dando mais certo. Então, agora ela tá com uma média de 70, 80 lugares. 60 assim, lugares. 70, Vai depender 80. Ainda é grande, para um formato de hamburgueria ela é Grande, muito Tem grande. hamburgueria de muito nome grande. e tal, tem 20, 30 lugares.
Então o nosso espaço ele ainda é muito grande. Fora que ficou a área externa, ficou como área de espera. Porque assim, Tinha o problema da chuva. Aí, putz, ficava dia que tinha fila, movimento, e aí começava uma garoinha, uma chuva, e eles pensavam lá de fora, né? A outra dica que eu dei em relação a esse ponto, né? Cara, liga. Se você tem uma dúvida, você fala assim, você tá olhando para aquele ponto, você tá desejando ele, dá uma ligada, porque às vezes a gente fica pensando, fala, cara, será que eu vou conseguir? Antes eu ficava passando ali naquela avenida, enfim, ia para fornecedor, e toda vez eu passava lá na frente, eu ficava namorando aquele ponto. Eu ficava, nossa, esse ponto aqui é maravilhoso. Ai, eu queria estar nesse ponto. Será que daqui 5 anos eu vou conseguir esse ponto? E eu ficava namorando ele com a placa de aluga-se. Até que um dia eu falei, vou ligar, não custa nada. Não custa nada. Não, é de grátis. Vou ligar. Quando eu liguei, o aluguel, tipo, o espaço 4 vezes maior do que a antiga casa, era R$100, né? R$100 de diferença de aluguel. No entanto, que o pessoal fala assim, vocês não podem falar que vocês são do Grajaú, porque vocês saíram do Grajaú. Aí é o ressentimento do pessoal do Grajaú e o pessoal dali da questão da região ali do Colonial, que é a Primavera Interlagos, também fala, vocês ficam falando que são do Grajaú, vocês não são, vocês têm que falar que é daqui, porque vocês estão aqui agora, eu moro aqui, eu quero também falar. Quero ter esse pertencimento. Porque a gente queria vir mais pra dentro do Grajaú. A gente não queria sair do Grajaú. Só que quando a gente começou a procurar, fazer as pesquisas de pontos, os valores, Grajaú é muito caro o aluguel. Então a gente precisou sair um pouquinho para ter a viabilidade do negócio e com o ponto dos nossos sonhos, né? Assim, a busca por um ponto mais para dentro do Grajaú, né, na saída da Jequirituba, a região da Belmira é absolutamente cara. Muito, muito, muito cara. E nas adjacentes ali, que fossem relativamente próximas, elas, ou alguns salões, eles eram pequenos, os que eram maiores não eram muito caros, ou eram em ruas que eles não cabiam, porque assim, a gente sabe, vai muito cliente vai de carro. Sim. Então era uma rua que, por exemplo, não entrava, não teria tem que muito pensar estacionar. Tem que pensar tudo isso. Então e é legal hoje. Esse o atual, né, do Colonial, ele tinha mais ou menos essa coisa. Tipo, o salão é grande, ele tá numa rua movimentada ali, é uma avenida, à noite esses comércios fecham, então tem mais onde parar. Então foi meio que o que cabia no bolso e também cabia no que a gente tinha como proposta pro espaço. Tanto que assim, a primeira vez que a gente ligou na imobiliária, tipo, tá bom, a corretora vai entrar em contato. Ela foi entrar em contato 3 meses depois. Quando ela falou o preço que veio esse baque. E a Rede Nós por Nós vem promovendo essa questão da economia periférica. Acho que tem outras pessoas também que promovem isso, mas no Grajaú a gente pensa muito sobre isso, né? E aí a gente tem uma coisa de não se reconhecer tanto nesse lugar de empreendedorismo, né? Então, todas as pessoas convidadas que vão chegando aqui, eu quero também entender como que se vocês se reconhecem empreendedores, como que esse conceito atravessa a vida de vocês, né? Porque acho que também ao mesmo tempo tem um acesso, né? Quando você fala que é empreendedor, você tem alguns acessos, abre algumas portas, enfim, é uma problemática, né? E eu queria ouvir de vocês, como que vocês, se vocês se reconhecem empreendedores. Esse é um termo que a gente é conflituoso, assim, entre a gente. Não é conflituoso, mas nós temos visões um pouco diferentes, eu acho. Então, assim, eu vejo o termo empreendedorismo, ele foi um pouco mistificado de alguma forma, em alguns momentos e tal. Mas pra mim foi difícil me entender como empresário por um bom tempo, assim, de terapia, inclusive. Mas no sentido de que, assim, eu preciso entender que pra mim eu sou um empreendedor porque eu tenho um empreendimento, eu montei um negócio e ele é importante pra mim e ele me faz... Mas eu tento trazer os meus valores pessoais para isso. Então eu tento não seguir tanto aquela visão do empreendedor que está buscando o tempo inteiro visando lucro e tal, e eu quero montar um negócio para ganhar dinheiro, ficar rico, montar um monte de franquia, afins. Então eu não tenho tanto esse querer e essa visão do que eu quero enquanto empreendedor. Para mim é uma forma de ter um negócio, é a minha fonte de renda e infelizmente eu consigo trazer um pouco mais disso para outras pessoas, para o bairro, para a região e afins. Você, Gata? Eu quero ganhar dinheiro. Bom, na verdade assim, quando eu comecei
comecei a empreender, eu tinha 22 anos. Mas eu não sei se hoje eu posso falar isso, que eu comecei a empreender com 22. Eu acho que eu comecei a trabalhar por conta com 22 anos. Né? Mas entendia que eu sou uma empreendedora, eu tenho um CNPJ e nem sempre você ter um CNPJ é símbolo de que você é um empreendedor. Né? Porque às vezes a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E às vezes a pessoa vai trabalhar com alguma coisa que ela é um funcionário, mas ela tem um CNPJ, mas é só para ela ser explorada naquilo, né? Então é uma linha muito tênue mesmo, Sim. né? Hoje eu me vejo como uma empreendedora porque eu tenho preocupações quanto empresa que eu não tinha antes. Então, hoje tem que se preocupar com o livro caixa, tem que se preocupar com o CMV, tem que se preocupar com o mundo, porque é isso, a gente não estuda só o São Paulo, o Grajaú, o território, a gente tem que se preocupar com o que está acontecendo no Brasil, Visão a situação, global, né? a visão alta global. do dólar interfere no negócio. Alta do né? dólar. Alta do leite vai interferir no quê? Pois é. Tem um hambúrguer que o pessoal sempre pede, fala, não vai voltar com o Chico Cheddar, que era um hambúrguer que ele vinha cheddar inglês e tal. Eu falei, gente, impossível, né? Com os valores A gente até quer, né? que a gente Mas... até quer, mas é impossível. Eu vou vender um hambúrguer a 50, 60 reais, um hambúrguer, eu falo, já é demais, sabe? Então a gente tem que se preocupar com o mundo. Quando veio a pandemia, a gente lá de olho na China o tempo inteiro. Então hoje eu tenho preocupações que antes eu não tinha. E por esse motivo eu me vejo sim como uma empreendedora, porque eu não penso só mais nos ganhos pessoais da Regiane. Agora eu tenho que pensar num ganho no todo, né? Eu tenho que pensar no ecossistema Pantos, nos fornecedores. Então, quando a gente vai encerrar com o fornecedor, a gente tem que avisar para ele com antecedência, porque a gente trabalha com muito fornecedor pequeno, artesanal. Então, se não tá dando mais certo, eu não posso chegar do nada e falar assim, então, não compro mais de você. Né? Tem que avisar ele, porque ele se prepara para poder atender a gente. Tenho que me preocupar com os funcionários, tenho que me preocupar com a empresa, tenho que me preocupar se o ponto que eu tô, se eu vou conseguir renovar o aluguel ou não, se eu vou ter que pensar em outras, eu tenho sempre que estar pensando lá na frente. E para mim ser uma pessoa ansiosa é muito bom nesse sentido, porque eu tô sempre pensando na frente, tô sempre preocupada com o futuro. Sim. Então, por esses motivos eu me vejo assim como uma empreendedora. Não, eu não me vejo como empreendedora, só tem uma Ele acha que empreendedor é Shark Tank, que é aquela coisa que você vai entrar pra investir. Tem uma galera que assim, fica velho procurando empreendimento pra ganhar dinheiro. Eu acho que é diferente como eu sou. Não tô falando que como tem que ser, né? Sim. Falando que a minha visão de como eu me vejo como empreendedor é diferente dessa galera, né? Mas nada demais também, nada contra os empreendedores. Porque você é Até caminho não, contra esses empreendedores que estão buscando oportunidade tá pra certo. não sei o que. Contra alguns até tem algumas coisas, mas beleza. Enfim. Mas é por causa que entra nisso, né? Entra nas relações de valores, o que você quer pro negócio. Não é que, gente, eu ia fazer geografia, né? Quando entra nessa questão do dinheiro, não, pô, eu ia ser professor, porque é mais profissão desvalorizada no Brasil do que professor. E aí, pegando assim um gancho dentro disso que você trouxe, porque vocês hoje empreendem, então, na Quebrada e também na Vila Olímpia, né? Sim. Qual que é o maior diferencial, assim, de empreender na Quebrada, de ter um negócio na Quebrada, fazer essa gestão, e até as pessoas, as quais vocês contratam, né? Se lá também vocês seguiram com essa lógica, né, de serem pessoas periféricas e tudo mais. E qual que é a maior diferença mesmo de estar aqui, de estar lá, de ter um negócio, né? Para além do empreendimento, de ter um negócio. Então, acho que a grande diferença é como o pessoal enxerga a minha empresa, né? Então, aqui, as pessoas, igual eu falei, elas se identificam, elas torcem, a cada coisa que dá certo, elas estão com a gente, a cada coisa que dá errado, elas também estão com a gente, elas sofrem quando algo tá errado. Quando alguém reclama da gente, faz um comentário, você vê o pessoal vindo e defendendo, você tá errado. Então a galera vibra com a gente, vibra com cada conquista que a gente tem e, enfim, nos defende quando também julga necessário. Eu acho que essa é a grande diferença daqui pra lá. Lá eu sou um hambúrguer, eu sou uma hamburgueria de boa qualidade, mas eu sou um hambúrguer bom e não tenho tanto esse
não se apega tanto, a galera não se apega Esse tanto, carinho. não tem esse carinho, Sim. né? Tanto que se eu fecho e abre outro no meu lugar, não sei. Pode ser que tenha, não sei, eu ainda não tenho essa identificação, ainda é muito recente também. Mas imagina que o pessoal fala, beleza, agora abriu outra, né? Aqui a gente sente muito esse carinho, esse afeto da região, né? Por isso que a gente ainda tenta, sempre quando é novidade, a gente vai mantendo na loja, sempre trazendo aqui, mostrando também da onde a gente sempre tenta trabalhar também, levando para lá itens daqui. Então assim, a gente tinha um projeto, quando a gente começou a conversar, e a gente vai colocar isso em prática nos próximos meses, se Deus quiser, é porque lá a gente abriu bem no meio da pandemia, lá abriu em dezembro de 2020. Então a gente estava no modo sobrevivência total, porque antes a gente falava, não, vamos levar, vamos trabalhar com os orgânicos aqui da Ilha do Bororé, vamos trabalhar com a galera de Parelheiros, vamos levar a sorvete artesanal aqui que a gente trabalha na região, vamos trazer os produtores locais para essas regiões, para poder a gente apresentar de tudo que a gente tem de melhor. No entanto que o nosso container lá, ele é cheio de stickers de identidades do Grajaú. Então tem o Pagode da 27, falta colocar o logo Nós por Nós, você já me dá um adesivo. Tem o Pagode da 27, tem o pessoal do negócio de xadrez. Chama Lami. Tem vários, tem Criolo, enfim, tem vários stickers do que representa, do que a gente representa. Então, por mais que a gente esteja na Vila Olímpia, e o pessoal de lá reclama muito que o cardápio daqui é mais robusto do que o de lá, mas lá não tem um espaço também, eu estou num container, né? Então tem uma limitação de espaço que é um agravante, mas a gente não perdeu essa essência mesmo estando lá. Os nossos funcionários de lá também são daqui do Grajaú. Lá são 4 funcionários, 2 deles que eram da equipe da loja que foram para lá. Foram treinados aqui para irem para lá. Eu acho que tem alguns detalhes engraçados, talvez não tão engraçados, mas que a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Então, assim, o pessoal do Grajaú é mais exigente da Vila Olímpia. É exigente, bem mais exigente. Porque, assim, a gente valoriza muito o nosso dinheiro. Nosso dinheiro é muito suado. Então, o cara vai comer alguma coisa, ele quer que esteja à perfeição. Né? E, então, isso faz com que ele seja muito mais exigente. E a gente fala que, assim, até para essa questão de aperto financeiro que acontece, às vezes um cliente em julho entra em contato com a gente falando que ele vai para a loja em setembro. Eu tô guardando uma grana, em setembro eu vou conseguir. É o que a gente mais recebe de mensagem. Olha, eu vou aí no dia 3 de novembro, eu queria saber se vai ter tal hambúrguer. Eu falei, a gente não sabe nem se vai estar aberto, depois da pandemia ainda, ela não consigo. Tem toda essa questão da gente tem que ter um cuidado maior. Então tem essas diferenças de público também. O público da loja também é diferente porque a pessoa vai na nossa loja, né? Ele senta ali, ele tem opções de bebida e tal. E na Vila Olímpia ele é um container num espaço que envolve outras coisas. Mas acho que no geral, pra gente ir pra Vila Olímpia foi sair dessa zona de conforto e foi pegar empreendedores completamente diferentes do que a gente sabia. Porque você tem uma convivência diferente ali, né? E fora que assim, a gente trabalha com um público que está perto de casa. E lá é muita gente que está no trabalho. Inclusive a gente tem muito cliente lá que é cliente do Grajaú. Grajaú, muito. Que mora aqui e trabalha lá. Então as diferenças, pra gente, pelo menos do meu ponto de vista, eu não consigo nem enxergar tanto do bairro. Mas eu consigo enxergar muito da diferença do que cada pessoa está fazendo. Porque na verdade o pessoal da Vila Olímpia ali, a maior parte desses clientes são pessoas que estão trabalhando ali. Então ou ela vai almoçar, ou ela vai comer no horário de almoço dela, ou ela vai sair do trabalho e vai fazer o happy hour e vai comer um hambúrguer. E na quebrada não. A galera chega, vai em casa, toma um banho aí, vai pra Pantes, senta no momento de lazer, vai muita família e tudo mais. Não que na Vila Olímpia não tem, né? Mas são proporções diferentes. Então é mais sobre essa localidade. E aí veio de novo um aprendizado, né? Como é que é esse público? Quem tá parando pra comer ali, né? Então é mais gente pra comer. A gente tem que estudar também essa questão do estudando público, esse público. A gente ainda tá estudando, que a gente ainda tá tá aprendendo sobre ele. Porque também lá não até o que comem. Sim. Até o que mais sai lá é diferente do que mais sai aqui. Então, até nisso a gente tá aprendendo o tempo todo, né? O que comem, como vivem. O que fazem. O que fazem, porque é isso, né? Aqui como aqui são os nossos amigos, muito da gente, é muito algo que a gente já tá muito acostumado, e lá a gente tá aprendendo. Sim.
E aí, assim, vocês foram falando, né? A gente também se conhece já há um tempo, eu acompanho a trajetória de vocês. E aí eu vejo que tem um diferencial nos valores da Pantios, né? Uma questão mais afetiva mesmo, que acho que eu, enquanto estudiosa dentro desse lugar da economia periférica, observo que tem uma afetividade, né? Além da questão dos seus clientes, também tem uma coisa dos seus funcionários, dos funcionários que vocês trazem para dentro. Então, como que é essa relação? Quais são os valores, de fato, da Pantios? O que está por trás da marca, né? O principal valor da Pantios é respeito. E dentro desse valor, inclui os respeitos que a gente tem que ter com os funcionários. E até a abertura da Pantios eu era funcionário. Então a gente tenta fazer o que, pelo menos na minha cabeça, é o básico, que de ter essa relação de respeito com algumas coisas que a gente acha que no fundo geram melhorias. Então, uma delas, por exemplo, a nossa equipe, porque eu sei que é diferente da imensa maioria de outros restaurantes, a nossa equipe tem 2 folgas por semana. Então a gente conseguiu organizar a escala de uma forma que eles tenham 2 dias. Sim. Porque eu sempre quis folgar 2 vezes por semana, porque eu acho que é essencial você ter um dia que você resolve sua vida. Vocês são Porque muito você tá de folga, você cara. pega um dia. Meu, Você trabalha, você chega um dia em casa, você tem que fazer, tem que lavar roupa, arrumar a casa, cuidar do bicho, não sei o quê. Aí você passou o seu dia trabalhando em casa. Sim. Aí no outro dia você já volta a trabalhar, então você mal descansa. Aí se você consegue um dia resolver sua vida, no outro dia você descansa, quando você volta para trabalhar, você volta descansado, bem, tranquilo. E assim, a gente ainda conseguiu uma terceira coisa, né, que são 2 folgas por semana. Só que um domingo de folga é obrigatório por mês. Então, quando essa folga é no domingo, a pessoa folga na semana anterior só um dia, para ela folgar no domingo, e aí a folga da semana seguinte é segunda e terça. Ele pega 3 dias, a gente brinca que é mini férias, dá pra pegar uma praia. Caraca, Só que a galera tem isso todo mês, né? Não precisa esperar um feriado prolongado. Até porque é uma equipe que trabalha em restaurante, feriado normalmente eles trabalham. Trabalha besta. Então é uma relação que a gente consegue ter bem boa ali com a equipe e tudo mais. Uma coisa que a gente também já percebeu foi que alguns cozinheiros que já chegaram, eles vieram de restaurantes em que se trabalhava muito. Em que trabalhava Muitas 10, horas. 12 horas, isso, muitas horas. Caraca. 10, 12 horas, a folga tinha que ser vendida e tudo mais. Ele ganhava mais por isso, mas ele tinha a qualidade de vida muito baixa. Né? Então tem um caso de um cozinheiro que ele veio nesse formato e a gente ficou meio na dúvida, assim, tal, que a gente imaginava que chegou um momento que a gente ficou preocupado se ele ficaria efetivamente, porque ele, Porque tava mais tranquilo. Tava muito tranquilo, aí gente, vocês podiam me colocar pra fazer uns freela em outro horário. Eu quero trabalhar mais, eu quero trabalhar mais. A gente, não, calma, não é assim. Você precisa descansar, o descanso é importante. Acho que um bom trabalho... O ócio, né? O ócio criativo. O ócio criativo, a gente falou diversas vezes sobre estudar. Né? Estudar, se você só tem tempo para estudar ali com calma, com tempo. E a gente ficou conversando com ele e tal, ele tá com a gente até hoje. E aí ele recebeu uma oportunidade para ir para um outro lugar, para ganhar mais e tal, numa área que ele gosta de trabalhar mais de cozinha. Aí ele saiu, a gente sofreu, porque ele é muito bom, ele é excelente cozinheiro. E aí ele foi, deu 2 semanas e falou, você é louco. Não, vocês me contratam de volta? Porque não dá não, é muito longe. Quero vida de novo, é difícil você experienciar, de trabalhar perto de casa. E aí ele voltou, tá lá com a gente até hoje e tal, mas é uma coisa que acho que a gente conseguiu trazer pra ele, né? Então são pequenos valores que a gente consegue passar por equipe e tudo mais. Além dessa coisa de tipo, não olhar pra quem a gente contrata a pessoa, independente de opção sexual, cor, classe social e afins e tudo mais. A gente já pegou alguns casos absurdos, né? De gente com 30 anos de idade, já trabalhando há muito tempo, mas nunca foi registrado. Né? E é um pessoal que trabalhou em muito lugar de cozinha. A gente fica tipo, como assim você nunca foi registrado? Você me traz um monte de experiência de outros lugares? É porque trabalhava como freela, não me registraram, não sei o quê. Então essas são coisas que pra gente são importantes. E se serve como dica, isso não é um custo. Isso dá retorno financeiro. Porque a galera te entrega mais. O cara volta descansado, ele vai render muito quando ele tá lá. Agora se ele trabalha muito, ele vai trabalhar muito e chega uma hora que ele tá cansadão e não vai conseguir render tanto. Então só vai estar lá às vezes. Sim. Só tá o corpo. E acho que para finalizar o nosso encontro, que foi muito bom, assim, acho que as
pessoas que estão acompanhando devem ter conseguido absorver bastante coisa, né? Porque esse espaço também aqui, para além de uma conversa bacana com pessoas referências no assunto, é um espaço de formação também, né? Informativo, que as pessoas também podem considerar isso para a vida, para os negócios delas, né? Então eu queria pedir para que vocês deixassem dicas práticas, né? Além dessas todas que vocês já trouxeram, muitas coisas incríveis. Alguma dica prática para quem está começando agora ou quer empreender, né, na quebrada e não sabe muito por onde, ou já tem um negócio, mas também está meio... Então, assim, dicas práticas do que pode ser feito, sabe? Sim. Eu acho que a primeira coisa... Vamos dividir. Você fala da sua especialidade, que é marketing. Sim, mas eu ia falar como casal primeiro. Como casal é essencial. Aí depois você fala como... Aí a gente faz igual a gente faz em casal. Você fala de marketing, eu falo de administrativo. Boa. Bom, como se o marketing não fizesse parte do administrativo. Olha lá, faz parte do administrativo. Faz parte. Acho que primeiro como casal, saber separar as tarefas, cada um separa ali, olha, quais são as áreas dessa empresa. Separa ali, divididinho, ó, isso aqui é seu, isso aqui é meu, e confiança de que o outro vai entregar o melhor possível. É a melhor forma para diminuir atritos na relação, né? E saber separar também, isso aqui eu estou brigando com o meu sócio, isso aqui, e deixar os problemas de casa em casa e da empresa na empresa, né? Acho que é a parte mais importante. Em relação ao marketing, né? Hoje a gente tá numa era digital que tá mais fácil, mas também mais difícil porque mais gente tem acesso, né? Quanto mais recebo de mensagem, a gente tentando me vender anúncio de tráfego pago. Então, como tem muita gente fazendo, ou seja, tem muita gente anunciando e tudo mais. Então, legal é você ter os seus diferenciais, entender para quem que você vende. Então, a gente muitas vezes falou, ó, nós somos o nosso público-alvo, então nós sabemos a linha aqui que eu vou criar. Então, até a idade da pessoa, onde que ela mora, para você fazer um marketing muito efetivo. Por exemplo, o pessoal me pergunta, mas o Reels, tá? Você tá usando o Reels, tá? Beleza, legal. O Reels, eu anuncio pro Brasil inteiro, pro mundo inteiro. Então, ter uma grande visualização, às vezes a gente fala assim, vai pelo ego, né? Eu tenho muita visualização, eu tenho muito comentário, mas às vezes não gera venda pro seu negócio. E o legal é você gerar venda pro seu negócio. Você tem que pensar que às vezes o jeito que você vai se comunicar, você tem que pensar e aquilo ali tem que reverter em caixa para você. A não ser que você fale, eu trabalho num negócio que eu vou ser influenciador, e aí eu preciso de números. Se o seu negócio for número de seguidores, legal. Se você tiver um produto, você precisa vender esse produto. Então, às vezes fala, eu não tô tendo muito comentário, muita visualização. Não se apega a isso, se apega às vendas. Quando você está vendendo, tem pouco comentário, tem pouca visualização, mas isso está convertendo? Se não tiver, tenta entender o porquê. E outra, o que a gente aprendeu, pra gente é uma coisa que funciona. Não vou falar que funciona pra todo mundo. Antes a gente se apegava a fazer promoção e vender muito, vamos vender muito. A gente aprendeu com o tempo que não ganha mais quem vende mais. Ganha quem compra melhor. Então, às vezes, o segredo para você ganhar dinheiro no seu negócio é você comprar muito bem e administrar muito bem esse dinheiro. Então, às vezes, você não precisa estar lotado, com sua casa lotada, que você vai ter que demandar mais mão de obra, mais gente ali para poder atender aquela loucura, mas aquela campanha, às vezes, quanto vai reverter daquilo? E cuidado com aplicativos de entrega, principalmente comida. Olha bem as taxas, são taxas, a gente já viu muita gente quebrar por conta de aplicativo de comida. Porque a pessoa não se liga ali nas promoções que a gente pensa que às vezes a promoção do aplicativo não é do aplicativo. Quem está pagando normalmente é o comerciante, é o dono do restaurante que está pagando por aquela promoção que você está comendo. Então às vezes a pessoa fala, nossa, vendi muito, mas cadê o dinheiro? Perdeu o dinheiro disso também. Então é isso, fazer um bom marketing, pensar em reverter vendas e não só comentário e curtida. E entender bem comprar a persona, bem, né? Entender
entender bem a persona, entender para quem que você está falando e ter os produtos compatíveis, né? Por exemplo, eu entendo que a minha persona ela é de 25 a 35 anos. Tá numa fase ali, eu não tenho filho, mas meu cliente tem filho. Então eu tenho que ter um prato para essa criança, tenho que ter ali alguma distração para essa criança, porque falar, meu perfil de hambúrguer é um hambúrguer voltado para criança? Não, mas eu tenho que ter hambúrgueres para essas crianças porque o meu público-alvo, ele tem filho. Sim. Então eu tenho que estar com a minha casa preparada para poder receber essa criança também. Então entender muito bem quem é o seu cliente, acho que é fundamental. Quer complementar, Tati? Não, tudo isso eu acho que vai muito do que você saber o seu controle financeiro. Então, como eu falei do caixa, acho que é algo essencial. Saber fazer o que a gente chama de DRE, que é demonstrativo de resultado específico, que é para saber se sua empresa efetivamente está dando lucro. Isso não é só para saber se ela está dando lucro ou não, mas é para você saber atingir os resultados, né? Então assim, está dando lucro. Por que está dando lucro? Porque aqui, porque eu comprei bem, porque eu vendi bem, porque tal produto aqui foi legal. Ou não está no 0 a 0. Por quê? Porque aqui eu acho que eu estou pagando muito caro. Ou eu preciso vender um pouco mais, eu preciso entender o meu negócio. Então fazer essas coisas, livro caixa, DRE, são essenciais para você entender o seu negócio, né? E aí eu acho que além disso também entender, mesmo, eu sei que é difícil, é complicado, mas entenda a norma trabalhista. Se você for contratar alguém, faça de forma correta, faça o mais correta possível. A gente sabe, nem todo mundo começa 100%, mas se preocupe em deixar tudo 100%. Procure um bom contador, procure um Sebrae, que tem bastante experiência, te ajuda na formalização. Formalize sua empresa. A gente sabe que tem bastante imposto, o imposto dá uma sugada na gente e tudo mais, mas a formalização traz alguns benefícios, né? Então, por exemplo, para a gente que tinha tudo formalizado, a gente conseguiu um bom financiamento do governo durante a pandemia. E a gente sabia de gente que estava totalmente informal, falava, preciso de um empréstimo, mas se você está informal, você, por exemplo, não consegue. Não acessa, né? Não tem esses acessos. Então, todas essas redes, assim, e se segue de boas pessoas. Sim. De bons profissionais, de pessoas que querem também o seu bem, que têm um respeito por você, pelo seu negócio. E o restante é trabalho. E a gente sabe que o Pessoal do Grajaú faz isso como poucos. E pessoal diferenciado. E não veja o seu concorrente também como um inimigo. Veja o seu concorrente como alguém que pode agregar para você. Se una com essas pessoas, se una com pessoas, redes, forme redes com pessoas da sua área e de outras áreas também. A gente estava falando, os maiores empreendedores que mais ensinaram pra gente também é o que trabalha com móveis planejados, ou seja, nada a ver com a nossa área, e o de quiropraxia, também nada a ver com a nossa área. E quiropraxia não, acho que quiroprata. Enfim, faz massagem. Quiropraxia. E aí, então se cerque dessas pessoas que tem um entendimento, que tem uma visão de mercado, se cerque, porque quem aprende mais, quem se une, quem se junta, vai mais longe. É isso. Junto a gente vai mais longe. Gente, eu quero apresentar pra vocês, então, aqui nosso blend, que é o queridinho da casa. Maravilhoso. É uma bebida não alcoólica, artesanal, feita pelas mãos de Mainha, Mara Luísa. Feita pela Sabores Divino, né, que é o empreendimento dela. É uma bebida, então, fermentada, né, feita de rapadura, limão e melissa. A gente tem bebida aqui, mas eu quero encher o copo de vocês novamente. Ó, isso aqui é boêmio, hein? Eu vou pedir que não. Vou pôr um pouquinho aqui pra mim também. Hoje o blend ele é vendido aqui na Sankofa, também na Frutigelato e breve, né, na Pantios, né, gente? Vamos fomentar esse babado. Vamos sim. E aí? Coisa com rapadura é muito bom. Muito bom. Gente, quero agradecer imensamente, sou muito fã de vocês, expansão pra nós, né, cada vez mais. Se vocês querem falar mais alguma coisa que eu não perguntei, chega, né? É isso então, obrigada, viu, pela presença. Seguimos juntos, né? Espero ter mais oportunidades também de fazer mais parcerias, né? Nas correrias loucas a gente não consegue estar tão junto. Mas
Mas eu espero estar cada vez mais perto, fazer mais festivais também, né? Para fomentar a nossa economia periférica, movimentar, né, as nossas potencialidades por aqui. Sim. E contem com nós, né? Porque o corre é de nós, para nós. É isso. Obrigada, gente. Valeu! Valeu!